寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o próximo vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? E quem já puder dar aquele apoio, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo aí, né, a teoria de hoje é: e se a Mongólia fosse do eixo? E essa teoria é uma teoria minha. E bem, para quem não conhece o quadro de teorias, eu pego fatos que poderiam ter dado certo, aí eu moldo de uma maneira plausível para que nossa teoria ocorra. Nada é assim, aconteceu porque eu quis, entende? Eu sempre pego os fatos mais importantes mundialmente falando: Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e por último as conclusões, né? E sem contar que também, né, eu sempre faço com que nossa teoria dê certo de uma maneira plausível, né? Porque senão não ia ter por que ter este quadro. E também, né, eu sempre pego alguns fatos específicos e dou uma contextualizada. Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, a Mongólia já, entre aspas, quase foi do eixo, mas como assim? Em 1921, a Mongólia, ela foi lá e começou a fazer parte aí da União Soviética, tá? Não era um país dentro da União Soviética, mas era um estado fantoche, um estado satélite soviético. Só que em 1932 aconteceu a revolta dos budistas na Mongólia, que eles estavam cansados de opressão, dessa sovietização, né? Então eles foram lá e saíram no soco. Inclusive, né, eles estavam aproveitando que o Japão e a Manchúria estavam já arrumando treta ali com a União Soviética através da fronteira, para, né, sair no soco com os soviéticos. Só que eles estavam esperando a ajuda do Japão e não veio. E então, né, o que aconteceu? Eu sei que você rimou mentalmente. Mas depois disso, né, a Mongólia meio que, né, foi de base. E um fato curioso, né, é que depois que a Mongólia saiu do domínio soviético, da Guerra Fria, eles tiveram aí um partido nazista. Aliás, eles ainda têm um partido nazista, pouco, quase ninguém, mas ainda está lá. E esse só foi um detalhe, né? Não tem muito a ver com a nossa teoria. Mas, e se a revolta dos budistas tivesse dado certo na Mongólia e os mongóis aí tivessem deixado de fazer parte aí de um estado satélite soviético e fossem aí aliados do Japão? E é isso que nós vamos ver agora. Então vamos retornar aí a 1932, né, quando a revolta dos budistas estava acontecendo. Então beleza, né, os budistas, eu já fiz um vídeo sobre isso também, né, eles estavam dominando vários estados. Então ok, né, os budistas aí estavam saindo no soco, estavam fazendo isso e aquilo. E eles acabam enviando ali uma carta para o Japão através da Manchúria ou até mesmo da própria Mongólia interior, avisando, né, que se os japoneses ajudassem, eles iriam ter alguns benefícios. Mas ao mesmo tempo, o Japão não iria se meter diretamente, né, porque senão a União Soviética iria se meter diretamente. Então o Japão não responde nada, apenas começa a mandar espiões para lá e começar a mandar as técnicas ali, né, mandar inteligência, logística e diversos voluntários, né, mesmo fazendo parte do exército regular japonês. Vamos supor aí que eles dão baixa aí no seu serviço militar e vão servir como voluntários ali, afinal eles já tinham experiência no exército ali budista mongol. E então, né, ok, eles vão virando o jogo. Já em 1933 ali, lá para o mês 7, mês 8, talvez até outubro de 1933, né, eles já tinham dominado boa parte ali do território da Mongólia. E a União Soviética, né, creio que ela não poderia começar a mandar logística ali, né, para o governo soviético, governo, entre aspas, soviético mongol,
Mas aí até então já seria tarde e vocês devem estar pensando, mas Bruno, por que a União Soviética não entrar direto ali na Mongólia? Simples, porque ia dar o direito do Japão fazer o mesmo, e eles não queriam isso. E sendo sincero, eles também não compensariam uma guerra pela Mongólia, uma vez que a Mongólia não tem muita coisa a oferecer, além de ser um estado tampão. Desculpem aí, mongóis que estão vendo essa teoria. Então, né, eles vão oferecendo logística, mas ok, no final aí de 1933, né, os mongóis budistas eles acabam tirando os mongóis soviéticos ali do poder e acabam reformando o país e com tudo, né, eles já acabam fazendo aí uma aliança com a Manchúria e com o Japão. E então, né, os japoneses já assinam um tratado ali, né, reconhecendo e tal. A China não ia ficar meio neutra tal, mas, né, a União Soviética não iria reconhecer, mas ainda assim o Japão iria ali já estar ocupando, colocando alguns militares, até porque o Japão também tinha interesse em invadir a China de quantas frentes fosse possível. Então, né, a Mongólia, o reino da Mongólia provavelmente voltaria sim a ser uma monarquia, talvez até uma teocracia budista, mas, né, seria um país totalmente pró-Japão, não seria um país 100% marionete japonesa, mas aí seria um país, né, que seria basicamente aí uma extensão do Japão. Mas eles seriam totalmente autônomos, não seriam um estado fantoche, mais ou menos igual a Manchúria ou a Mongólia Interior. Então beleza, né? Tempo vai, tempo vem, chegamos aí à Segunda Guerra Mundial, o Japão já tinha assinado um tratado de não agressão com a União Soviética. Então com isso, né, chegamos aí em 1940, o pau tá quebrando, e a partir desse momento, né, a Mongólia Interior, para, né, ajudar o Japão, eles acabam sim entrando na guerra e declarando guerra à China. Então eles perdem aí os status aí de neutralidade, então eles passam sim a meio que conviver ali com a Mongólia Interior e declarar guerra à China, só que os mongóis em si não iam fazer nada. Apenas os japoneses iam utilizar o território ali do reino da Mongólia, né, o segundo reino da Mongólia, o reino budista da Mongólia, enfim. Então, né, eles iriam fazer com que, né, os japoneses aí tivessem uma nova frente e que a própria Mongólia Interior, né, já ficaria mais aliviada e não tem que combater. Porém, isso alarmaria a União Soviética. Só que nesse tempo, né, eles estavam pensando, pô, isso é problema da China, eles que se virem depois, a gente tem coisa pior para enfrentar, né, que seria, no caso aí, a Alemanha. Mas, né, ao todo, eles basicamente iam estar ok. Só que depois, pelo fato, né, do Japão ter assinado um tratado de não agressão com a União Soviética, eles iriam falar para a Mongólia, né, para o reino budista da Mongólia, declarar guerra à União Soviética, ou então invadir a União Soviética na mesma desculpa do Japão, né, que eles fizeram no Sudeste Asiático, de libertar os países aí dos colonizadores. Então, eles podem fazer o mesmo ali, né, com a Buriácia e com Tanutuva. E, ao mesmo tempo, né, isso ia preocupar demais a União Soviética, porque eles iriam ter que concentrar grande parte do exército ali no fronte ocidental, ali contra a Alemanha. Mas eu acredito que, bem, Tanutuva e Buriácia não iam acrescentar muito. Tuva provavelmente ia ser o primeiro a cair, a Buriácia iria sim ter uma certa resistência. Então, né, o exército da Sibéria, o exército do Tajiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, provavelmente esses aí seriam acionados aí, em vez de ser mandados para a Europa, eles iriam ser mandados ali para a Ásia. E provavelmente Xinjiang, né, também ia participar ativamente, né, já que entre aspas, né, aquele lado ali estava livre, afinal o Japão estava atacando só a China, a costa da China, então o Xinjiang e o Tibete estavam mais tranquilos. Mas com isso, né, o Xinjiang iria ter que sim participar da treta, ou seja, uma clique aí, né, ia sair no soco, o chinês, o Kuomintang islâmico ia declarar jihad e o negócio ia ficar louco.
né? Até porque se eles fossem invadidos, seria mais território para a União Soviética pegar depois que eles invadissem a Mongólia, o reino budista da Mongólia. Então, né, a partir desse momento, né, as coisas iam ficar feias ali para a Mongólia. E eu acredito que a primeira invasão iria acontecer a partir de Xinjiang. Lógico que os japoneses iam correndo ali para defender, mas ao mesmo tempo, para eles fazerem isso, eles iam ter que acabar livrando ali outra área. Então o negócio provavelmente ia acabar ficando ali relativamente meio feio ali para os mongóis, né? Então a guerra vai indo. E bem, né? Aqui nós temos dois finais. E quais seriam esses finais, aliás, né? O primeiro final, que eu não acho que seria o final canônico, que seria o final onde a Mongólia consegue resistir. E, né, como é que eles fazem isso? Bem, pelo fato, né, de ser uma vasta planície e não ter muitos lugares, por mais que não tenha onde se esconder, os mongóis aí já tinham mais ou menos aí o conhecimento da área. Então, muitos nômades, muitos guerrilheiros aí poderiam sim acabar fazendo uma forte resistência, né? E tanto a China poderia pensar, mano, quer saber? Eu já estou aqui numa guerra civil, já estou ferrado aqui, né? Esquece a Mongólia, eu não vou perder meus soldados aí. Já a questão da União Soviética, né? Ela ia estar devastada por causa da guerra, por mais que ela tivesse ganhado da Alemanha. Ainda assim, eles ainda já teriam enfrentado o Japão na Manchúria, o que também teria desgastado eles também. Então eles iam pensar, mano, deixa eu pegar ali, retomar pelo menos o que eles pegaram ali da Buryatia e de Canutuva, e daí a gente já assina um tratado aí, beleza, eles resistiram e tal. O que eu duvido, tá? O que eu duvido. Mas caso eles tivessem ganhado, né, caso eles tivessem conseguido resistir, a Mongólia na Guerra Fria seria um exílio ali para opositores ali do regime soviético e opositores ali do Partido Comunista Chinês. Inclusive muitos da Mongólia interior poderiam acabar desertando para dentro da Mongólia e muita gente ali do Kuomintang também, né, e os russos ali, né, oposição, soldados desertores, poderiam sim ver uma forma ali da Mongólia, do reino budista da Mongólia ser um lugar mais, entre aspas, de boa, né? E lógico que ele ia estar sob constante ameaça e muito provavelmente algumas escaramuças aí de fronteira poderiam acontecer. Eu não digo que teria uma invasão, né? Apesar que o Ocidente também ia meio que sancionar, ou talvez até mesmo dar uma sustentada aí justamente pelo fato, né, de fazer uma frente aí, tanto a China comunista quanto a própria União Soviética. Porém, né, se isso acontecesse, a Mongólia ia ser um país isolado até os dias de hoje. Já o final canônico, que eu acho que aconteceria, era que a Mongólia seria dividida entre norte e sul, sim. A China iria ocupar o sul e a União Soviética iria acabar ocupando o norte, né? Mas, apesar disso tudo, tanto os soviéticos quanto o Kuomintang, eles não iriam largar o osso, né? Afinal, são dois países com duas ideologias opostas e eles não queriam, né, que um tivesse mais território do que o outro na questão da Mongólia. Então, com isso, né, o que iria estar acontecendo do lado da Mongólia do Norte, Mongólia Soviética? O chicote ia estar estralando, literalmente o chicote ia estar estralando. Os mongóis aí que lutaram a favor ali do Japão iriam sim tá se ferrando, né? Acredito que, né, pelo fato também da Mongólia ter pisado em Tuva, ter pisado na Buryatia, eles iriam fazer uma espécie aí de guerrilha, eles iam dar um certo trabalho sim, né, fazendo meio que uma resistência, implantando aquela sementinha ali nos países, né, provavelmente aí lutas por independência, o que não iria ocorrer, mas eu achei legal acrescentar aqui na teoria. Já o lado da Mongólia do Sul, né, o lado da Mongólia do Kuomintang, poderia acontecer duas coisas. Primeiro, essa Mongólia ali, de fato, ali, ter um partido ali do Kuomintang,
mas eu não acho que isso aconteceria, porque senão seria um pouquinho mais difícil de administrar. Mas os soldados que foram presos ali lutando pelo Japão, eles poderiam receber uma proposta de lutar pelo Kuomintang contra os comunistas, né, em troca aí da liberdade e de perdoar ali os crimes de guerra. Então eu acredito que sim, o Kuomintang poderia ter um certo reforço a mais, um certo exército a mais, né? Então os comunistas poderiam ter um pouquinho mais de trabalho ali. Mas nós não vamos alterar o final da Guerra Civil Chinesa. E contudo, né, a Mongólia do Sul, a Mongólia Chinesa, provavelmente sim, agora ia passar a fazer parte ali da China comunista, mas ainda não seria anexado, tá? Então, eu acredito que nesse momento, né, provavelmente sim, os chineses iriam enfrentar uma guerrilha aí da Mongólia ex-Mongólia do Kuomintang. Então, a Guerra Civil Chinesa só iria terminar quando o chinês, né, o Partido Comunista Chinês chegasse ali e dominasse toda a Mongólia. Enquanto eles não estivessem na Mongólia, né, seria ali um foco de resistência. E a União Soviética, vocês devem estar pensando, nossa, por que não vai ajudar a Mongólia? Simples, porque a União Soviética via a China como um inimigo ideológico. Então, né, por mais que ambos fossem comunistas, seria assim meio que, pô, peraí, deixa eu cansar esses caras porque eles podem espalhar a influência deles e eu posso ficar sem exercer nenhuma influência. Então, a partir desse momento, né, a União Soviética ia esquentar uma pipoca, pegar um refrigerante e ver ali a Mongólia do Kuomintang e o Partido Comunista Chinês sair ferozmente no soco. Então, né, creio que depois disso a Mongólia passaria sim a ser ocupada ali pelos comunistas chineses. E beleza, durante a Guerra Fria aí teríamos, né, duas Mongólias, uma Mongólia soviética e outra Mongólia chinesa. Só que aí nós temos dois poréns, o qual seria... Um porém seria o quê? Tanto a Mongólia do Norte quanto a Mongólia do Sul, né, seriam anexados tanto a União Soviética quanto a China, né, porque seria difícil simplesmente ocupar, né, e depois largar, porque senão atualmente iríamos ter duas Mongólias, né, porque a Mongólia do Norte eventualmente iria ter a sua independência nos anos 80, quando a União Soviética caísse. Porém, já a Mongólia do Sul, né, mesmo que tivesse uma independência ou deixasse de ser ocupada após os protestos da paz da Praça Celestial, meio que iria ter uma ideologia diferente da Mongólia normal. Então, ambas as Mongólias iriam brigar para ver quais seriam as Mongólias verdadeiras, e provavelmente aí teríamos duas Mongólias, duas Coreias. Uma outra coisa que também eu acho que talvez aconteceria é que só existiria uma Mongólia. Mas como assim? Uma Mongólia pela metade? Justamente pelo fato, né, de que a Mongólia, que foi ocupada pela União Soviética, acabaria assim tendo sua independência, porém já a Mongólia, que foi ocupada pela China, poderia sim acabar sendo anexado aí à Mongólia interior. E mesmo que fosse uma zona autônoma, né, para fazer um estado tampão à Mongólia normal, meio que não ia precisar muito, aliás, né, falando, porque a Mongólia não seria uma ameaça, seria um país bem pequeno. Então, né, provavelmente sim, se a Mongólia ainda existisse, ela ia existir só pela metade, pois a China iria passar a anexar a outra metade, a Mongólia interior. Então, com isso, né, sem a Mongólia fazendo parte do eixo, as coisas não iriam terminar bem para eles de qualquer modo. Isso sem contar que a história da Mongólia ia ficar manchada para a vida inteira. Mas meio que a Mongólia não faz tanta diferença, convenhamos. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou deixando as thumbs aí, né, para quem quiser usar, né? Estou deixando a suástica budista e a suástica nacional socialista do Partido Nacional Socialista da Mongólia, né? Mas só um outro adendo, o cara que está aí na thumb, ele não é nacional socialista, ele faz parte aí do Partido Popular da Mongólia, beleza?
Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Faça esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica. Comentem aí o que vocês acharam dessa teoria, o que vocês acrescentariam, o que vocês removeriam. Não se esqueça, né, de comentar, pedir a teoria de vocês. Eu demoro, mas eu faço. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de seguir no Insta e nas minhas outras redes sociais. Enfim, falou e fui!